Pauta os laços da Volkswagen brasileira com a ditadura civil-militar, que ao entregar funcionários e cometer graves violações de direitos humanos, teria recebido benefícios econômicos do regime. A denúncia contra a empresa tramita na Justiça e é uma iniciativa do grupo de metalúrgicos que trabalhou na empresa naquele período. Apesar de inúmeras provas e documentos recolhidos pelos próprios funcionários, peritos e historiadores, a empresa e altos executivos da época pouco colaboram com as investigações, como mostra um documentário produzido pela TV pública alemã ARD. Vamos assistir um trechinho. Eu não gosto da rotulagem de ditadura militar. Nós nunca tivemos ditadura no Brasil. Quem se queixa de ditadura é quem sofreu as consequências. Por quê? Porque eram os esquerdistas que queriam bagunçar o país. Tudo aquilo que estava relacionado com os esquerdistas sofreu a pressão do governo militar. Fora disso, foi só positivo. Der ehemalige Topmanager von VW hat seine eigene Geschichtsschreibung. Wir bringen ihm belastende Dokumente aus dem Staatsarchiv. Als Personalchef war ihm auch der Werkschutz zugeordnet. Eu recebia a informação, mas absolutamente informações normais do que está se passando dentro da empresa. Sein Name taucht in den Unterlagen immer wieder auf. Dr. Mendonça. E o senhor explica como que esses documentos estavam dentro do DOPS? Eu que vou saber. Eu só estranho, porque esse documento... Acho que ninguém tinha direito de receber isso, porque é um documento interno da empresa. Nunca entrou um militar dentro da fábrica. Nunca entrou. Nem eles jamais pediram sequer para fazer isso. Jamais. Se alguém lhe disse isso, mentiu. Sollte man sich damit beschäftigen? Sollte man Aufarbeitung betreiben? Ich glaube, wir haben in Brasilien kann man damit sich sicher beschäftigen. Ich glaube, wir sollten uns in Wolfsburg mit der Zukunft beschäftigen. Pois é, como essa disputa de narrativas é antiga e tão necessária para trazer a verdade à tona, né? Vou começar com você, Lúcio, então. Explica pra gente o que aconteceu de fato. Agora vai, dia 27 desse mês, completa, né? 47 anos, que 23 horas e 30 minutos eu estava na minha bancada de trabalho. Dentro da Volkswagen? Dentro da Volkswagen, na ala 4. Na ala 4. Trabalhava como ferramenteiro e a ala 4 era a sala de prensas automáticas. Eu estava ali trabalhando quando encostou um cano de metralhadora nas minhas costas. Me algemaram. Haviam 2 policiais à paisano e 2 guardas da Volkswagen. E encostado no fundo estava o chefe da segurança da Volks, Coronel Rudd. Me levaram para o departamento pessoal e chegando lá tinha mais policiais, a segurança da fábrica ali observando, e ali comecei a ser espancado. Soco, pontapé, tapa no rosto, tal, que eles queriam saber quais outras pessoas que eu conhecesse que tinha qualquer atividade sindical, qualquer atividade política, qualquer atividade, seja ela nos bairros, enfim, qualquer coisa que fosse contra a ditadura naquele momento. Sim. Isso em 1972. 1972. Esse brasileiro que a gente ouviu no documentário é uma pessoa que era do RH, né? E daí ele fala sobre essa versão ser de esquerdopatas, enfim. O que você fazia na empresa para ter sido agredido dessa forma? Porque se fala muito de fazer parte do movimento sindical. O que o movimento sindical fazia naquela época? Na realidade, o próprio movimento sindical da época tinha que atuar dentro da empresa clandestinamente. Sim. Quer dizer, você não podia se apresentar como um ativista sindical,
como um ativista de uma sociedade de amigos de bairro, enfim, você não poderia se expor de Mas forma essa alguma. atividade se tratava de distribuir, por exemplo, informação, panfleto? Não, a gente reivindicava melhores condições de trabalho, melhores condições de saúde, melhores condições de salário, melhores salário. Enfim, eram coisas que diziam respeito à liberdade, ao seu direito como uma pessoa humana, como um trabalhador. Então, por isso nós éramos perseguidos. Sim. Agora, Neto, o relato do Lúcio é acompanhado por vários outros relatos que deram, então, início a essa pesquisa, essa investigação que vocês fizeram para apresentar o dossiê para o Ministério Público. O Lúcio cumpriu 2 anos e meio de prisão no total, aproximadamente, né? 2 anos. 2 anos de prisão. Ficou preso um período, foi libertado, depois teve que voltar para não ir para a clandestinidade. Ele voltou para a cadeia, porque tinha família, essa coisa toda. Sim. Mas é preciso lembrar que dentro da Volkswagen foram presas mais 11 pessoas, e ao total mais de 20, que estão no processo dele. Então, o processo dele é um dos processos que nós investigamos, porque teve a Comissão Nacional da Verdade. Sim. Nós éramos do GT dos Trabalhadores. Quando nós ficamos muito espantados, porque das diversas empresas que nós ouvimos na Assembleia Legislativa, através da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, coordenada pelo deputado Adriano Diogo, ficamos espantados com a abundância de documentação da Volkswagen. Esse documento que o Jaci Mendonça cita, que ele recebeu cópia, porque essa documentação é a documentação que nós apresentamos na representação ao Ministério Público Federal. Sim. Então, quando fala na Justiça, é no Ministério Público Federal. Se não houver algum tipo de acordo, que a Volkswagen veja que é inevitável, que vai ser condenada, vai ser processada, ela pode, não sabemos o que vai acontecer, fazer o termo de ajustamento de conduta, Sim. que é o procedimento normal do Ministério Público Federal. Né? Lá em Brumadinho estão fazendo, não sei aonde estão fazendo. É normal, a empresa faz um desastre, como foi o desastre de torturar os companheiros. O problema é que a Volkswagen, esse coronel que ele citou, ele ficou de 69 a 91 na direção da segurança. E antes teve um outro general. Então a Volkswagen tem décadas de perseguição, mas o problema não é a perseguição só. Ou seja, a prática não acabou com o fim do regime militar. Não. Foi até a década de 90, mas tem documentado desde o final de 57. Nós temos documentado. Inclusive, Neto, nesse documentário alemão, Sim. tem o depoimento do chefe dos torturadores do DOPS, aonde ele diz que a relação dele com a Volkswagen, ela era uma relação assim muito próxima. Muito O que ele íntima. precisava nós fazíamos, o que nós precisávamos eles faziam. Exato. A frase é Ele dizia, olha, eu preciso de tal pessoa, assim, tal. A Volkswagen investigava se trabalhava ali ou trabalhou ali, ele dava endereço, telefone, todo do... Sim. Agora, Gabriel, como o Neto disse, vocês, a partir dos depoimentos, começaram a colher esse material. Vocês imaginaram, a princípio, que seria tão rico, que vocês teriam tantas provas para fornecer nesse dossiê? Então, durante a Comissão Nacional da Verdade, várias empresas foram investigadas pela colaboração com a ditadura. Sim. E achamos diversos documentos de uma série de empresas, certo? A Volkswagen foi uma delas. Após o término da Comissão Nacional da Verdade, em dezembro de 2014, nós aprofundamos, nós e IEP, né, aprofundamos a investigação de algumas empresas no estado de São Paulo, né? Em junho de 2015, lançamos uma campanha, que é a campanha Reparar Já, que reivindica a... Daqui eu mostro. Um cartaz, não é esse não. Não é esse. Dá licença. Essa Reparar Já, né? Isso. Essa daqui, cartaz aqui. Reparar. Ele mostra ou você mostra? Eu mostro, parte daqui. Isso. Então, em junho de 2015, nós lançamos essa campanha, Reparar Já, que era para responsabilizar as empresas que colaboraram com a ditadura, e aprofundamos as investigações. Nos surpreendeu muito que a Volkswagen foi a empresa que a gente achou muita fartura de documentos. Então, por exemplo, no filme aparece aqueles boletins de ocorrência que o Jaci Mendonça folheia, né? Esses boletins, por exemplo, só deles nós temos mais de 200. Puxa, então foram mais de 600 páginas de documentação encontradas principalmente no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é o acervo DOPS, né? Essa documentação revela
que além de, claro, comprova casos como o do Lúcio, né, e revela que para além desses casos, a Volkswagen, durante todo esse período de 57 até a década de 90, forneceu informações sistemáticas para o Estado repressor, para o Estado terrorista. Então, o nosso objetivo, ao informar o Ministério Público, né, foi feita uma representação elaborada pela Carolina Freitas. A gente está dando uma olhada em alguns dos documentos que constam, então, desse dossiê. Essa, por exemplo, é uma lista, que está aparecendo agora, uma lista suja com mais de 500 companheiros que foram listados, enviados para o DOPS, como subversivos, nunca mais conseguiram emprego. E nosso objetivo na representação foi mostrar ao Ministério Público que o Estado terrorista, né, o Estado ditatorial, reprimiu esses companheiros porque a Volkswagen forneceu informações, porque a Volkswagen pediu, porque forneceu documentos, forneceu endereço. Então, em setembro de 2015, nós concluímos a redação dessa representação, fizemos diversas reuniões com o Ministério Público Federal. Nós conseguimos, para esse documento, para a representação, a assinatura de todas as centrais sindicais, de ex-presidentes de comissões da Verdade, né, e de outras entidades sindicais, né, e de companheiros vitimados pela Volks. Entregamos essa representação para o Ministério Público com esse respaldo, esse arco político, né, de unidade, respaldando o caso, né, e o Ministério Público instaurou um inquérito civil que corre até hoje, que já ouviu diversos companheiros, depoimento de diversos companheiros. Sim. É preciso salientar que todos esses boletins de ocorrência que estão, foram boletins que não foi a polícia que fez, foi a Volkswagen que fez e mandou para a polícia. E a Volkswagen, ela se comprometeu em ajudar? Ela participou de alguma forma da arrecadação desses documentos ou não? Não é importante porque a única documentação que a Volkswagen respondeu é o que nós chamamos de cadeia de comando. Então, o nome do Jaci Mendonça, do Admon Ganem, do Mauro Marcondes, que está preso, Carlos Caoa, do Mário Garneiro, aparece como recebendo cópia dos boletins. Por isso que a repórter, a Stephanie, mostra, seu nome está aqui. E ele reclama que o documento esteja no DOPS, mas eles que entregaram para o DOPS. Porque na audiência pública na Assembleia Legislativa, nós perguntamos ao Varga, o Rogério Varga, que é o advogado da Volkswagen, diretor jurídico, se a da Volkswagen foi invadida pela polícia, se foram lá roubar documentos. Ele falou, não, nunca teve problema, mas já era uma pegadinha nossa, vamos dizer, orientada pelo Ministério Público. Façam perguntas se eles querem colaborar, se eles se dispõem a dar os documentos, que é um procedimento padrão do inquérito. Vocês querem colaborar? Né? Só que nunca colaboraram. Então, eles nunca forneceram documentação nenhuma. Não, e os documentos que estão constando nos relatórios dos dois historiadores que eles contrataram, que é o primeiro, o Grieger, e depois o Copper, estão citados, não temos cópia dos documentos, temos só o relatório. Sim. Então, os documentos que valem são os documentos da nossa representação, que ele estava dizendo, redigida por ele, Gabriel Dayub e Carolina Freitas, né, redigida lá dentro do IEP, assinada por 3 dos companheiros da Volkswagen, mais as centrais sindicais, como ele explicou, e entrega ao Ministério Público, que já concluiu pela culpabilidade da Volkswagen. Então, a Volkswagen, nós temos assim, uma espécie de uma arma, se ela não quiser fazer nenhum tipo de acordo, ela vai para a Justiça com o Ministério Público fazendo um grande lançamento dessa documentação, abrindo para todo mundo. E o Ministério pagou uma auditoria, uma verbação, para um pesquisador muito renomado, que é o Guaraci Mingardi, que é uma pessoa importante também de ser ouvido. Quer dizer, ele fez uma documentação comprovando que os documentos da representação eram válidos e anexando outras pesquisas dele. Sim. E o mesmo historiador da Volkswagen, os dois, que também impedi de falar, tem uma confusão entre eles lá na contratação dele, uma coisa muito confusa para nós. Mas eles foram contratados pela Volkswagen para apresentar mas eles não podem, para não contrariar a vida acadêmica deles, mentir. Então eles falam, eu acho meia verdade, a culpa é da Volkswagen, mas não dá documento para a gente. Porque deve ter um contrato que não pode dar. Sim. Mas tudo bem, a nós nos ajuda. Um dos historiadores, inclusive, veio ao Brasil se reunir com vocês. Os dois reuniram conosco. O primeiro tentou dar um drible, tem uma carta, está no jornal, pega o jornal da Volkswagen aí. Ele manda uma carta para a casa dos companheiros, botou lá para a casa do Lúcio um carro à disposição para buscar. O Lúcio recusou aí, evidentemente, porque nós combinamos de não. Esse documento aqui, esse azulzinho. Ele mandou uma carta? Não, para vários trabalhadores da Volkswagen, convidando para uma conversa particular para falar de reparação. O historiador? O historiador primeiro, Manfred Grieger. Ele foi derrubado em setembro de 2015
nós conseguimos denunciar ele mundialmente, etc. e tal. Aí contrataram outro, esse era diretor de assuntos corporativos, é um cara que tem um trabalho importante sobre as empresas alemãs nos campos de concentração, inclusive a Volkswagen, na Tchecoslováquia, na Polônia e tal. Dançou. Entrou um outro, que nós nos reunimos durante 45 minutos, o Lúcio recusou a participar da reunião, está no filme também, quando ele diz que não fala em nome da Volkswagen. A Volkswagen manda uma carta com o time da Volkswagen, convidando, e o cara diz, não, mas eu não falo pela Volkswagen. Então ficou uma posição meio... E o Lúcio falou, não vou participar dessa palhaçada, né? Está no filme isso aí. Agora, esse segundo historiador tem uma contribuição muito importante, que ele, embora não nos dê os documentos, nem o Ministério Público, ele mostra a evolução econômica da empresa. Durante o regime militar no Brasil. Exatamente, ou seja, ele sem querer ajudou o inquérito, porque pela legislação internacional, a Volkswagen é processada por graves violações de direitos humanos. Não estão apenas a lei da anistia. A lei da anistia no Brasil perdoa todo mundo, perdoa tudo quanto é torturador. Esse delegado que o Lúcio citou, o delegado Bom Cristiano, é o delegado que vai prender o Stangl, aquele nazista, na Volks. E um diretor da Volkswagen fala para ele, tem um relato dele, para a Marina Amaral, na agência pública, dizendo... O cara da Volkswagen fala mais ou menos isso assim, desculpa, porra, esse cara não é nosso? Que merda que vocês estão fazendo? Estão levando um cara nosso? Fala, cara, eu tenho ordem da Interpol. Porque os judeus muito articulados, através do Simon Wiesenthal, né, perseguiam os judeus dirigentes de campo de concentração. E é interessante que, embora nós não temos provas que o Stangl participou da segurança da Volkswagen, a Volkswagen, ele é um dos principais dirigentes de campo de concentração. Ele era acusado de matar 800 mil pessoas. E foi contratado aqui pela Volkswagen. Foi condenado por assassinar 400 mil na Alemanha. Sim. Condenado, morreu na cadeia. Mas a Volkswagen contratou um advogado para ele. Não contratou um advogado para o Lúcio, sim, ou para os 11 presos, mas contratou um advogado para o nazista. Então a Volkswagen, ela realmente tem que dar um jeito de limpar o que fizeram. Sim. Como vão fazer, não sabemos se vão concordar em fazer um pedido de desculpa, pagar uma indenização, sei lá. As negociações estão se encaminhando são a cargo do Ministério Público. Mas o que você acredita? Que a Volkswagen hoje ela tem interesse nessa reparação? Não sabemos, a Volkswagen tem que dizer. Sim. Parece, o Ministério Público diz que é tão evidente e o relatório deles é tão duro se denunciar a Volkswagen publicamente, que a Volkswagen talvez seja compelida a fazer, mas não sabemos. Entendi. Estamos acompanhando com muita atenção. Que essa... Não há data, mas o Ministério Público colocou um limite agora, era outubro, depois foi para dezembro, a Volkswagen pediu mais prazo, pediu agora. Tem um limite para tudo, porque também eles têm uma função que eles não podem segurar um inquérito muito tempo. Sim. Senão parece que está protelando, entendeu? Sim, claro. Agora, o Gabriel citou a lista suja com os nomes, e aqui também no jornal, inclusive, vi que ela tem também. O que significava, Lúcio, você ter seu nome constando aqui? Significava estar correndo risco de vida, inclusive. Sim. Entende? Porque, embora eu digo que, embora tenha sido torturado, por alguns meses, mas teve companheiros que perderam a vida, sim, que morreram dentro da prisão. Sim. Quer dizer, então estar numa lista dessa vai até o risco de vida, como a grande maioria ficaram até 10 anos sem arrumar emprego. Exatamente. Se por acaso você fosse demitido, você não encontrava outro emprego. Não arrumava emprego. Essa lista já te condenava desde então. Exato, porque a Volks, ela coordenava um grupo de empresas aqui no ABC, outro grupo de empresas na Baixada Santista, no Vale do Paraíba, e que faziam troca dessas listas. Sim. Entende? Então, quem fosse pego nessa lista, eu mesmo, quando saí pela primeira vez da prisão, porque eu fiquei 1 ano preso, sim, aí fui absolvido por insuficiência de provas. Eu não fiquei no ABC, eu fui embora para o Vale do Paraíba. Sim. E arrumei serviço, por incrível que pareça, na GM. Então, mas como você conseguiu? Naquela época você não tinha internet. As informações não corriam. Então, mas você rápida. Chegava na empresa, sim, você tinha que apresentar para a empresa o atestado de antecedentes políticos e criminais. Como não tinha internet na época, isso demorava 6 meses, 5 meses para chegar até a empresa. Então, você entregava o protocolo. Sim. Quando chegava
A informação de a fato, informação na fábrica, a primeira vez eu senti que começaram a me olhar de forma diferente. Eu saí daquela fábrica e fui para outra. Sim. Mesmo quando você estava aqui em São Bernardo, antes desse episódio acontecer, vocês sentiam uma movimentação estranha? Como que vocês sentiam o clima dentro da fábrica? O que era viver aquilo? Olha, aquilo lá era... Você via dia a dia a mudança de comportamento. Sim. Quer dizer, uma das primeiras questões, normalmente o trabalhador, ele passava por uma revista na saída do serviço. Depois de um determinado tempo que começou a acontecer algumas ações dentro da fábrica, a revista começou a ser feita na entrada do trabalho, para ver se você levava algum boletim do sindicato, se levasse algum boletim político, alguma coisa do tipo, entende? Então, você tinha que inventar formas de chegar com esse boletim que denunciava alguma coisa lá dentro. Outra coisa, você para se deslocar de uma ala para outra, você pegava um passe com o seu encarregado, na portaria do pavilhão tinha um guarda que registrava no livro, aonde você ia, você registrava a hora que você chegava, com quem ia falar, aí dava a baixa de novo e fazia... Quer dizer, era constante. Nos banheiros. Os banheiros primeiro colocaram aquela porta um pouco mais alta embaixo e mais baixa em cima. Sim. Não suficiente, fizeram um buraco no meio. E guarda com frequência dentro dos banheiros. Para impedir qualquer tipo de comunicação, de fato. Não, isso é vigilância direta. E muitos, um grande número, a paisana. Não estava nem com o fardamento da empresa, nem com... Porque você tinha muitos policiais, você identificava, a gente identificava, ó, esse é da polícia. Sim. Então, o ambiente interno de trabalho era um ambiente inseguro. Sim. E como era para o sindicato atuar numa situação como essa? Não atuava. Era muito preciso difícil. lembrar que aqui a coisa levantou com aquela diretoria quando sai o Paulo Vidal e entra o Lula, quando o Lula faz a denúncia em 77. Sim. Até aí era muito fraco o sindicato. Sim. Né? Tinha pessoas boas, mas a coisa começa a mudar quando o Lula faz a denúncia do 34.16, lá do que não foi pago em 73, não é isso? Muda, mas é preciso lembrar que a Volkswagen passaram militantes de várias correntes políticas. O Lúcio pelo Partido Comunista, mas teve Geração Popular, do PCdoB, depois a Convergência, e a perseguição era muito focada. Eles descobriam que tinha alguém do PC. Aí começava a mapear aquilo. Né? Alguém do PCdoB. No grupo dos vitimados tem gente de todas essas organizações. Sim. E num certo momento, tem até na revista Brasil Atual, pega aí, Gabriel, é muito interessante porque o Lula... Qual? A Brasil Atual. Aqui, ó. O Lula, pega a página 23, 24, o Lula cita, assim, na porta da Volkswagen, olha, vocês ficam bobeando aí, o Coronel Ruge está olhando vocês lá na telinha dele. Aí a Volkswagen faz um relatório nessa matéria, do Vitor Nuzzi, dizendo que o Lula sindicalista, não o Lula presidente ainda não, denunciou o Coronel Ruge na porta da fábrica. É muito engraçado. Sim. Passa a próxima página. Coronel Ruge, inclusive, é o coronel que ficou até 91. É o próprio, exatamente. Mas aí a parte da reportagem é o Coronel Ruge dizendo um relatório da Volkswagen para o DOPS que o Lula denunciou o Coronel Ruge. É uma relação íntima com a repressão. Esse caso aqui é um caso muito, até em nome dele foi criada a Associação dos Vitimados, é um caso muito importante, porque esse companheiro, ele foi localizado via Facebook da família, a família Plague, que é ele, que é um companheiro de militância do Lúcio e que ficou 4 meses sequestrado. Então, ele foi achado pelo Facebook? Não, para localizar a família, porque Sim. o Lúcio foi na casa das pessoas, não achou, já tinha morrido, tinha migrado, dos 11 presos. Foi localizado 3. Isso em que ano? Isso não, recente? é agora, quando abriu a investigação. Recente. Quando 2015. a gente estava montando o grupo, Isso. Sim. Então nós fomos procurando as pessoas, Claro. que no meu caso específico, aconteceram de 8 a 10 prisões. Sim. Né? Então eu fui
ver se localizava esse pessoal. Sim. Infelizmente, a maioria faleceu. O que me choca é isso, é que são histórias que seriam perdidas, que muitas que foram perdidas. São pessoas que poderiam buscar algum tipo de reparação, que poderiam, um pedido de desculpa, que seja, mas que tiveram que carregar isso durante a vida toda. Exatamente. Então, o caso do Henrique Plage, quer dizer, a gente já havia procurado no consulado, em todo quanto é canto. Quem localizou ele foi a Stephanie, Facebook. a repórter alemã, do documentário alemão. Que a família dele estava em São José do Rio Preto, mora em São José do Rio Preto, inclusive. E aí nós fomos lá conversar com ele, está muito debilitado, coitado, está com mal de Alzheimer e Parkinson, estava totalmente... Mas a hora que ele me viu, parece que ele reviveu novamente, né? Aí tivemos uma boa conversa, o depoimento dele para o Ministério Público foi uma coisa assim, muito boa, muito esclarecedora. Foi ele que ficou 4 meses preso e a própria empresa foi na casa da família dizer que ele tinha viajado a trabalho. Porque dá um filme, aí essa história está contada aí atrás, o camarada Conrado, né? Eu até conversei com o Hugo Giorgetti, ele não quer fazer um filme sobre esse episódio. Então o camarada, o Lúcio foi preso primeiro um companheiro, depois foram presas várias pessoas dentro da fábrica. O estranho é que eles faziam questão de prender no local de trabalho. Não foi só o caso do Lúcio. Sim. E não era de modo escondido, era público, todo mundo via. Eu acho que havia um processo de intimidação. Tem uma companheira, que eu não vou citar o nome porque ela está traumatizada até hoje, que fez depoimento também, que era secretária, tinha 21, 22 anos na época, né? Então tem 3 vivos, tinham 3 vivos. O Lúcio, essa companheira e ele, o Plage, que morreu 6 de março do ano passado, né? Sim. Mas ele sabia que estavam prendendo gente. E combinou com a companheira, que é uma mulher maravilhosa, extraordinária, está viva, está lá em Rio Preto com 82 anos, de telefonar 2 vezes por dia para perguntar das crianças se estava tudo bem. Uma tarde que ele não telefonou, ela estava meio prevenida. E era uma grande militante comunista também, uma mulher muito interessante. E chega um diretor chamado Giomelli, diretor da Volkswagen, não é um chefe. Disse, olha, o seu marido teve que viajar em uma emergência. Mas não passou aqui, não telefonou, não levou roupa, não, fica tranquila. Foram 4 meses. Então essas 2 viúvas, essas 2 esposas, desculpa, a companheira do Lúcio na época, a esposa dele, e ela também, foram à fábrica e não tinham nenhuma informação. Aí chegou um momento que não tinha mais como esconder, talvez esteja lá no DOPS. E o Lúcio é torturado exatamente quando a companheira vai com o filhinho dele lá. A mesma coisa com ela. Sim. Tá? Então é uma história assim de horror. Mas o que é importante ressaltar, nós estamos falando de graves violações de direitos humanos. Sim. Uma demissão não dá um processo desse tipo, dá um processo trabalhista. Então a Volkswagen vai ser condenada por uma coisa que é tipo um crime de guerra, não prescreve, tortura não prescreve, prisão em condições indignas não prescreve, sequestro não prescreve. Então qual a inovação dessa representação redigida por esse menino aqui e pela Carolina? Qual é a inovação? Nós nos baseamos na legislação internacional, seguindo exemplos argentinos. E se a Volkswagen for condenada ou fizer um acordo, é o primeiro de uma empresa transnacional. Sim. Nós estamos muito confiantes nessa vitória, muito confiantes. Sim. Deixa eu ler alguns comentários que a gente está recebendo. Claro. Primeiro, quem acompanha com a gente, vamos lá. Comentários. Fernando Gregório da Silva. Temos testemunhas vivas do fato, vítimas desse momento absurdo da nossa história. Ele parabeniza a TVT por trazer esse assunto, para deixá-lo vivo, para registro. Não podemos esquecer, não se pode apagar. Jonas Júnior falou, não podemos esquecer, não se pode apagar, temos que elucidar, esclarecer, lembrar, falar, discutir incansavelmente. Absurdo querer apagar a história. Quem está assistindo com a gente? A Fabiana Costa, Alisson Mota, João Henrique, Marcos Bezerra, José Wilson, o Walter Rodney, Nilda Maria, Rafael Cardoso, Antônio Nobre. Marcos Bezerra disse assim, a polícia tinha uma lista de militantes que trocavam com estatais para negar emprego. É isso que acontecia. E o Fernando Gregório também... Não, é o mesmo comentário, É isso, pessoal. A gente vai para o intervalo agora, Will? Mas a gente continua no segundo?
Pessoal, então vamos lá. Uma última fala. Na verdade, eu quero comentar um negócio com vocês. A Comissão da Verdade, vocês citaram quanto foi importante o trabalho da Comissão da Verdade para trazer esses depoimentos, para começar a fazer essa pesquisa, essas investigações. As comissões acabaram, enfim, a gente está num momento bastante crítico em relação à disputa de narrativas, ao que é verdade, ao que é pós-verdade, ao que é notícia falsa. Quem vai continuar contando a nossa história? Quem continuou? Quem continua e vai continuar? Foi criado em São Paulo, que acabou o GT13, acabou a comissão, era parte de uma comissão. O Fórum dos Trabalhadores da Verdade, Justiça e Reparação. Algumas centrais sindicais, não ficaram as 10, mas todas apoiam. Essa representação é assinada por todas as centrais sindicais brasileiras. Sim. É uma coisa muito importante. Sim. Isso dá, porque o Ministério Público ele é igual ao juiz, é igual ao delegado. Tem bons e ruins, melhores e piores. Nós tivemos a sorte de ter uma bancada muito boa, seja o Ministério Público do Trabalho de São Bernardo, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, de pessoas sinceramente interessadas. Eles não são amigos nossos ainda da Volkswagen, são pessoas da justiça, estão investigando, concluíram pela culpabilidade e avisaram a Volkswagen, vocês querem negociar? Vocês são culpados, vai para a justiça, tá? Então, porque a Comissão da Verdade, ela tinha um poder legal de fazer memória e verdade, mas não justiça e reparação. Sim. Mas o grupo dos trabalhadores da Comissão da Verdade sempre defendeu memória, verdade, justiça e reparação. Então, é a tarefa de reparação que estamos buscando. Claro. E importante colocar que com a finalização do trabalho da Comissão da Verdade, ficou bastante claro para a gente que você pega todos os períodos de repressão que aconteceu nesse país, e principalmente esse que nós somos provas vivas, vamos dizer assim, o que você tem sobre a luta, a resistência do trabalhador, do operário, do trabalhador do campo. Quer dizer, essa questão é preciso que ela faça parte da história do país. Sim. Que todas essas conquistas, liberdade que a gente tem hoje, poder estar falando aqui hoje com vocês, isso é conquista. Claro. Dessa classe trabalhadora, dessa classe operária, desse proletariado de São Bernardo do Campo. Quer dizer, é necessário que isso fique gravado, é necessário que isso faça parte da história desse povo. Que essa memória continue Exatamente, viva, né? Porque isso, para mim, sinceramente, é o resgate da dignidade do ser humano, do trabalhador. Né? Então, essa é a grande questão. Sim. Gabriel, só para encerrar, você falou em algumas outras multinacionais que apareceram durante as investigações. Você acredita que esse processo que a Volkswagen está sofrendo agora pode acontecer com outras multinacionais? Você tem nome de outras multinacionais em que isso aconteceu? Sim, a gente acredita que esse processo da Volkswagen, ele está fazendo um pequeno furo aí num dique para a gente conseguir responsabilizar as empresas que cooperaram com a ditadura, né? Até hoje a gente não tem a prisão dos militares, não tem prisão de torturadores, né? Mas a gente pode ter o primeiro caso de responsabilização de uma empresa, né? Que pode servir de exemplo para outros casos. Que pode servir de exemplo, né? Todas essas empresas aqui? Com algumas delas. Nossa. Não é propaganda de empresa isso aí, não. Não é propaganda. Não é patrocínio não é das patrocínio, empresas, não, né? Tá vendo? Ó, se você dá uma olhada aqui, Algumas todas delas. essas empresas que rodam aqui o pôster, são empresas em que aconteceu de alguma forma essa... Não, graves violações. Graves mais que a violações. cooperação, sim. Sim. Elas são citadas já no âmbito da Comissão Nacional da Verdade e a gente espera que esse processo com a Volks agora permita que a gente aprofunde as investigações sobre essas outras empresas, né? E aprofunde esse processo de verdade, memória, justiça e reparação, considerando até que essas empresas até hoje estão aí ativas, né? E a própria conspiração empresarial continua ativa até hoje, né? Vídeo aí parte da Fiesp, enfim, toda essa situação política que a gente tem hoje. Duas coisas importantes. Não é só a Volkswagen. A Fiesp é a grande articuladora dos crimes. A mesma Fiesp do Papa Amarelo é a Fiesp, a organização do golpe militar. Ela reequipou o terceiro exército, o segundo exército. Sim. Reequipou. Porque o Jango tinha lá com o Machado Lopes, o segundo exército, uma certa segurança no Rio Grande do Sul. Então o exército paulista está meio abandonado, porque é um exército golpista. Eles reequiparam com um grupo de mobilização industrial. Tem muita documentação sobre isso. Outra coisa, já foi entregue para uma equipe de jornalistas, até acho da forma um pouco precipitada, mas foi entregue uma documentação em Belo Horizonte sobre a Fiat, que nós tínhamos também no forno.
Sim. Minas tem a Uzi Minas, tem um massacre em 63 de 13 trabalhadores fuzilados na porta da empresa, fuzilados, provado com 13 nomes, e da mina Morro Velho, tá? Que é a prioridade da Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas. Mas, além disso, aqui já foi entregue ao Ministério Público também, uma pesquisa nossa, de um companheiro Antônio Neto, que não sou eu, outro Neto, e Adriana Fernandes, que é sobre a companhia Docas. Localizamos no arquivo do Ministério do Trabalho, não foi nem no SN nem no DOPS, documento de tortura dentro da empresa, denunciado então pelo deputado Marcelo Gatto. Sim. Achamos esse documento lá no arquivo do Ministério do Trabalho. E tem mais as 4 ou 5. Estamos reunindo com o companheiro da Siderúrgica Nacional, com o companheiro da GM, né? A Embraer, que está pronta, a denúncia, a Petrobras. Então, estamos esperando o resultado desse caso para ver por onde caminhar. Para onde o vento aponta. Claro. Acho que os ventos são bons. Claro, convido vocês, assim que vocês tiverem alguma novidade no caso, por favor, voltem, nos contate que a gente volta a falar sobre isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.